Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. O nosso texto de hoje, Marcos 11, versos 12 e 13. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Este episódio, ele está narrado nos outros evangelhos. Até mesmo em João, que tem uma linha literária diferente, está narrado esse episódio. Mas apenas Marcos traz um detalhe interessante. Porque Marcos é o único que narra o episódio e afirma que não era tempo de figos. E aí parece que Jesus comete uma injustiça. Como é que ele queria encontrar figos na figueira se não era tempo de figos? A figueira estava frondosa, tinha folhas, mas não tinha figos porque não era tempo de figos. E muita gente se pergunta por que Jesus amaldiçoa a figueira e a figueira seca, porque não tinha frutos, numa época em que não era para ter frutos. Penso que Jesus estava, como em todo o seu ministério, ensinando uma lição aos seus discípulos. Jesus, durante toda a sua trajetória, ele se preocupou em preparar os seus discípulos para que pudessem continuar a obra de evangelização, a obra do reino de Deus que ele havia iniciado. E em todos os episódios, até mesmo nos milagres, até mesmo nos discursos de Jesus, a intenção dele era ensinar, preparar os seus discípulos para a continuação da sua obra. E aqui então eu posso entender o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos: que eles deveriam produzir frutos em todo tempo, não havendo um tempo específico para produzir frutos. Naturalmente que nós usamos de datas especiais para realizarmos trabalhos especiais. No entanto, a produção de frutos, ela não depende apenas desses trabalhos especiais. Ela depende unicamente da nossa disposição em estar prontos para servir. Quando estamos bem financeiramente, precisamos produzir frutos. Quando estamos mal financeiramente, precisamos produzir frutos. Quando estamos bem fisicamente, precisamos produzir frutos. Quando estamos mal fisicamente, precisamos produzir frutos. Não há um tempo específico, não há uma época própria
para que os discípulos de Jesus possam produzir frutos. Então, quando Jesus ele faz este milagre, fazendo com que a figueira se seque, amaldiçoando a figueira, e que ela nunca mais produziria frutos. Jesus está dizendo que precisamos produzir frutos a todo instante. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Depois que Jesus morre, ressuscita, volta para o céu, e agora ele envia o poder do Espírito Santo aos seus discípulos. Eles agora começam a produzir frutos mesmo nos momentos mais difíceis. Como nós vamos ver muito bem claro as ações dos discípulos dominados pelo poder do Espírito Santo, narrados no livro de Atos. Então, o que Jesus quis ensinar, e que apenas Marcos narra, é que os discípulos de Jesus precisam produzir frutos em todo o tempo. Que a nossa quinta-feira seja uma quinta-feira frutífera para a glória de Deus. Amém.